Olá a todos, meu nome é Adolfo Sá e nós vamos hoje começar a falar de verbos. Na minha opinião, uma das matérias mais importantes de qualquer concurso. O domínio de verbos é necessário para uma boa leitura de textos, ele é necessário para você executar com adequação uma boa parte de conteúdos de questões que vão aparecer, né? Porque muitas matérias exigem o domínio e o conhecimento do conteúdo de verbos. Então, eu recomendo muita atenção nesse conteúdo, nessa parte aqui. Perfeito? Vamos lá então. Vamos começar falando da formação de frases. Nós temos algumas especificidades em língua inglesa que não atendem à língua portuguesa, que são diferentes da língua portuguesa. Então, pois bem, para a gente apresentar uma afirmação, para a gente fazer uma afirmação em língua inglesa, nós teremos sujeito, verbo auxiliar e verbo principal. Percebam, por favor, que o verbo auxiliar está entre colchetes aqui, por quê? Nem todo tempo verbal apresentará em afirmação o verbo auxiliar. Cito aí, por exemplo, o simple present e o simple past. Eles não apresentam verbo auxiliar em uma afirmativa, salvo em caso enfático, que nós vamos ver já já. Perfeito? Então, I play, que é o simple present, eu jogo, eu brinco, eu toco, enfim, o play tem diversas traduções. I play, eu tenho sujeito, o I, que significa eu, mais o play, que é o verbo principal. Vejam já aqui embaixo que eu tenho present continuous, I am playing, eu estou jogando, brincando. I, eu, sujeito, am é o verbo auxiliar, nesse caso o to be no presente. E playing, que é o verbo principal que fica conjugado com a forma ing. Perfeito? Já as negações, devo ressaltar, Adolfo, para que servem os verbos auxiliares? Os verbos auxiliares têm como principal função formar, exatamente, negações e perguntas. Existem outras situações em que eles se farão necessários, que nós explicaremos em breve no momento adequado, mas desde já entendam, verbo auxiliar serve principalmente para fazer negações e perguntas. Então observem aqui, eu coloquei o mesmo exemplo, I do not play, né? Então eu tenho sujeito mais do, que é o verbo auxiliar. Então vamos voltar aqui. Eu digo I play, o verbo auxiliar não aparece, mas no momento de fazer uma negação, eu preciso colocar o verbo auxiliar. Perfeito? Nós vamos, para cada tempo verbal, a gente vai ver especificamente quais são os seus verbos auxiliares. Isso é extremamente relevante. Então, I, sujeito, mais o verbo auxiliar do simple present, que é o do, mais o not, poderia ser a contração don't, do not ou don't, tanto faz, né? Sendo que a contração, ela tende a ser mais informal, dizer don't. Se você quiser um paralelo com o português, nós temos o verbo está e tá. Nós sabemos que está é a forma adequada e o tá, ele é possível só que oralmente. Então, da mesma forma, quando eu digo don't, é equivalente ao nosso tá. Você sabe que você deveria dizer está, mas você diz tá, que é um modo mais rápido, mais informal de se expressar, perfeito? Então, I do not ou don't play. Então, veja lá, sujeito, verbo auxiliar, not, mais verbo principal. Percebam então, voltando aqui novamente, I am playing, eu já tenho o verbo auxiliar. Então, para formar a estrutura negativa, basta apenas colocar o not depois do am. Nesse caso, o am ele não possui contração. Perfeito? Ok. Para formar interrogações, vamos abrir um parênteses aqui. Lembremos-nos de que, em língua portuguesa, para formar perguntas, nós utilizamos a entonação. Você gosta de futebol? Afirmei. Você gosta de futebol? Mudando a entonação, percebe-se então que se trata de uma pergunta. Isso oralmente, né? Por escrito, a gente teria a pontuação, o ponto de interrogação, que é a manifestação gráfica para expressar a pergunta. Mas, principalmente na fala, você tem o uso da entonação. Em inglês, você vai ter essa posição invertida entre o verbo auxiliar e o sujeito. Verbo auxiliar do, mais sujeito I, mas o verbo principal play. Novamente, o simple present tem que se mostrar aqui em seu verbo auxiliar do. Agora, aqui
basta inverter. Am I playing? Do I play? Am I playing? Informalmente, o inglês pode utilizar a entonação para fazer perguntas, mas nesse momento aqui em que falamos de concurso, textos, né, uma prova formal, você não vai ter essa possibilidade. Mas claro, se você fala inglês, você sabe que a entonação pode formar perguntas, até eximindo o uso do verbo auxiliar. Perfeito. Eu queria falar mais um pouco sobre interrogações. São informações que vão ser muito importantes quando falarmos de reported speech ou discurso indireto. Mas, por enquanto, registre-se aqui que nós temos dois tipos especiais de perguntas, de interrogações. A primeira é yes, no question. E como se diz no nome já, como o próprio nome já diz, a resposta é sim ou não. É uma pergunta que simplesmente vai ter como resposta yes or no. Tá? E a característica é que ela sempre inicia por verbo auxiliar, ok? Então veja, do you like Japanese food? Você gosta de comida japonesa? A resposta é sim ou não. Talvez, não, é sim ou não. E a gente percebe aqui que inicia-se pelo verbo auxiliar. Can you swim? Você sabe nadar? Muitas pessoas traduzem o can como poder, que também é uma possibilidade. Mas estudaremos em verbos modais que o can tem 3 ideias. E nesse caso aqui, mais se adequa a você sabe ou você consegue nadar? Fica melhor traduzido desta maneira. Em momento oportuno falaremos sobre isso. Tá? Mas, invariavelmente, percebam que eles começam por verbos auxiliares, né? O verbo modal, na verdade, ele funciona como auxiliar, mas também fica valendo, então, para formar nossa yes, no question. O outro tipo de pergunta que nós temos é o que nós chamamos de WH question, WH, porque os pronomes interrogativos em inglês começam por WH. Então, chamamos de WH question, pergunta WH. Tá? Então, a característica dela é que se inicia por pronome interrogativo. What, which, who, whom, whose, where, when and how. Né? Estudaremos mais aprofundadamente isso aqui quando falarmos de pronomes, mas convém traduzir. What, which, o que, who e whom, quem, whose, de quem, expressa a posse, where, onde, when, quando e how, como. Perfeito? Então aqui observem as perguntas. Who phoned you? Quem ligou para você? Who did you phone? Né? Para quem você ligou. Eu quero ressaltar aqui que eu posso, né, é uma WH question, afinal começa por pronome interrogativo. Ótimo. Mas eu começo ou não com verbo auxiliar logo após o meu pronome interrogativo. Depende do que você quer perguntar. Acompanhe os exemplos aqui comigo. Who phoned you? My mother phoned me. Quem ligou para você? Minha mãe me ligou. Então, quando eu não coloco aqui o meu verbo auxiliar, estou perguntando pelo sujeito. Who did you phone? Se eu colocar o verbo auxiliar, eu estou perguntando pelo objeto. I phoned my mother. Tá? Então, aqui, perceba, sem verbo auxiliar, eu estou perguntando pelo sujeito da oração posterior, e eu colocando o verbo auxiliar, eu pergunto pelo objeto, pelo complemento verbal do verbo aqui. Perfeito? Ok, ambos corretos, só vai mudar aquilo que eu quero saber. Perfeito. Vamos continuar aqui. Tempo e atitude. Eu quero, antes de começar a falar sobre os tempos verbais propriamente ditos, e falaremos sobre cada um deles, eu quero ampliar sua visão falando sobre tempo e atitude. Tá? Também pode ser entendido como aspect em inglês. A primeira parte, tempo, ela é bem simples. Né? Present, past and future. Present, hoje, past, ontem, future, amanhã. Essa noção de tempo, ela é bem tranquila, clara para nós, porque é absolutamente semelhante ao nosso uso de tempo em português. O próximo é que eu vou pedir para que vocês prestem atenção. Vejam comigo. O que é atitude? Né? Você estuda isso, você ouve isso o seu tempo todo de estudo do inglês.
que você sempre ouviu falar simple present, simple past, present continuous, past continuous, present perfect. Então, essa nomenclatura simple, continuous and perfect já faz parte dos seus estudos. Eu quero, então, agora convidar vocês a entender melhor o que é cada uma dessas palavras, simple, continuous and perfect, de modo que quando você estude esses tempos verbais, isso possa ficar mais claro para vocês. Me acompanhe, por gentileza. Simple é uma ação com início e fim. Né? Então, quando eu falo simple present, simple past, simple future, eu entendo que é uma ação com início e fim. Ponto. Continuous é uma ação que iniciou, ela está em progressão, ela está acontecendo e não se sabe quando terminará. Por exemplo, nós estamos estudando. Nós estamos estudando. Perfeito? Essa ação iniciou-se, está em progresso nesse momento, você que acompanha aqui conosco o vídeo. Eu não sei quando ou se irá terminar. Perfeito? Você pode assistir mais 1 milhão de vídeos, sei lá, mas eu não sei quando ou se terminará. Perfeito? Então, continuous tem essa característica de uma ação dinâmica em um determinado tempo. Passado, presente ou futuro. E o perfect, que é o mais complexo, eu cito sempre o present perfect, que é um tempo verbal que não existe similar na língua portuguesa, então ele talvez seja um dos aspectos, uma das atitudes mais desafiadoras. Observe, é quando se foca em outro tempo, destacando uma ação tomada. Perfeito? Falando rapidamente, o present perfect, eu estou no presente, mas eu foco numa ação que começou no passado e cujas consequências têm repercussão até hoje. Quando eu falo de past perfect, eu me projeto para antes de outra ação. E o future perfect, eu já penso numa ação no futuro que estará concluída. Então, quando eu falo de perfect, eu tenho uma projeção do tempo em que eu estou. Estou sempre focado em alguma outra coisa, mas destacando a ação em si. Perfeito? Então, essas três atitudes. Temos exemplos. Acompanhe aqui comigo. Observem. John studied yesterday. John estudou ontem. Simple. Né? John was studying yesterday. Continuous. John has studied for 20 years. Perfect. Legal? Então, John estudou ontem, John estava estudando ontem e John tem estudado por ou faz 20 anos. Vamos detalhar mais isso. Acompanhem comigo. Quando eu digo, né, John studied yesterday, John estudou ontem, né, entenda esse azul aqui como de 8 às 10 horas. Perfeito? Esse quadrado azul é de 8 às 10 horas. Então, eu vou entender que John estudou ontem, de 8 às 10 horas. Perfeito? Então, uma ação com início e fim. É isso que eu entendo por simple. Agora, se às 9 horas eu for observar o que John está fazendo, o que eu vou deduzir? Que John was studying yesterday, que às 9 horas ele estava num momento progressivo, numa ação, uma atitude dinâmica, executando exatamente o quê? O ato de estudar. Perfeito? Então, simple, ação com início e fim. I studied yesterday. E às 9 horas, quando eu olho uma ação dinâmica, John was studying yesterday. Perfeito? E o perfect, Adolfo? Observem. John has studied English for 20 years. John estudou inglês por 20 anos. Por mais que seja o present perfect, present, presente, o meu foco, ele traz uma situação que dura 20 anos. E aí eu sei que resulta nos dias de hoje, perfeito? Então, essa ação se iniciou no passado e se prolonga até o presente, perfeito? O present perfect será o tempo verbal sobre o qual nos debruçaremos bastante, porque ele não tem equivalente em língua portuguesa. Falando ainda de atitude, algo muito relevante, perfeito? Dentro da estrutura gramatical do que nós chamamos de continuous e perfect, existem características que você tem que ter em mente. Observe. Tudo aquilo que levar o nome continuous, ele terá to be, mais um verbo com o sufixo ing. Então, observem. John is studying. Esse aqui é o present continuous, porque o verbo to be está no presente. Am, is, are. Perfeito? Então, se eu identifiquei to be mais ing, sendo to be no presente, eu vou chamar de present continuous. Quando eu digo
The students were reading. Os alunos estavam lendo. To be no passado, was e were. Perfeito? Então vou chamar de past continuous. The teachers will be correcting exams. Os professores estarão corrigindo exames, testes. É o future continuous. Por quê? Eu tenho to be, que está no futuro. Will, né? Tem uma outra situação, mas primordialmente o will é o verbo auxiliar do simple future, ok? Então, will be correcting. Estarão corrigindo. Então, observem, to be no presente, to be no passado, to be no futuro. Formando, então, present continuous, past continuous and future continuous. Ok? Então, lembre-se, continuous associe sempre a to be, mas o verbo com ing. E o perfect, Adolfo? Observem. Você vai ter o have, mas o particípio. Localizando em língua portuguesa, particípio é aquilo que eu chamo de ado e ido, né? O particípio regular, né? Amar, amado. Falar, falado, né? Então, partir, partido. Então, em língua portuguesa, o particípio é o que nós entendemos como aquilo que termina em ado e ido. Tem o particípio irregular, mas isso é outra conversa. Só para você se localizar em língua portuguesa. Então, vou ter have, mais particípio, mais past participle. Então, vejam, por gentileza, que, novamente, a conjugação do have vai me ditar qual é o tempo. Então, se o have está no presente, present perfect. Se o have está no passado, no caso had, é o past perfect. E se o have estiver no futuro, olha o nosso amigo will de novo. Então, future perfect. Observem só então. John has studied, present perfect. John tem estudado. The students had finished the composition. Os alunos terminaram ou tinham terminado a redação, a composição, past perfect. E I'll have prepared dinner when you arrive. Eu terei preparado o jantar quando você chegar, porque o future perfect, eu projeto uma ação já concluída no futuro. Perfeito? Então isso é o perfect. Perfeito? Então, com isso, a gente tem a parte inicial, a parte introdutória de verbos. Nós entendemos, então, a formação de frases, falamos sobre tempo e sobre atitude ou aspecto, né? Que é o simple, continuous and perfect. Fique atento que nós começaremos, então, no próximo vídeo a falar sobre cada um dos tempos verbais. Forte abraço!